Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Olha eu aqui de novo. Hoje tá um calor do caramba, cara. Tô aqui bebendo minha água tônica com gelo e limão, porque tá difícil de aguentar. Tá difícil de aguentar. É, Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito legal, muito legal. Por isso que eu tô com esse visual Snoop Dogg aqui. Deixa eu tirar. É sobre a importância da engenharia de software para você se tornar um desenvolvedor e arrumar um emprego. Eu tenho recebido muitas perguntas de gente que está começando, que está estudando, sobre conselhos, né? Conselhos, o que elas deveriam fazer, o que elas deveriam investir para se tornarem desenvolvedoras e arrumarem um emprego. Muitas dessas pessoas estão fazendo um cursinho. Eu fiz um cursinho de front-end, JavaScript, HTML, ou fiz um cursinho de Python. Eu tenho cursinho para quem está iniciando, tá? O que esses cursos te ensinam? Eles te ensinam, eu diria assim, o V0, tá? Vamos falar sem falar de física. Eles te dão assim um start, um pouco mais, seria um pouco mais do que um quick start, para você entender o que é programação, em linhas gerais. Para você desenvolver macro em planilha, para você fazer uns programinhas simples, adivinhar número da Mega Sena, essas coisas até dá. Mas para você arrumar um emprego, precisa muito mais do que isso. Existe um site, um livro chamado... É um livro dentro de um site. Software Engineering Body of Knowledge, Corpo de Conhecimento da Engenharia de Software. Se não me engano, tem tradução. Swebok, S-W-E-B-O-K. Entra nesse site, baixa o Swebok e dá uma olhada. Aquilo é o corpo de conhecimento da engenharia de computação, da engenharia de software. Vocês vão descobrir que saber implementar um programinha simples é 0,00000000001% do que seria você aprender engenharia de software e se tornar um desenvolvedor. Em vez de você fazer um cursinho simples e sair procurando emprego para bater de cara na porta, por que você não investe um pouco mais em estudar tópicos de engenharia da computação também? Praticamente toda entrevista de emprego vai ter uma coisa chamada entrevista técnica, que pode ou não ter codificação. E muitas vezes eles não te pedem nem para codificar, eles te mostram um código e fazem perguntas sobre aquele código. Se você não estiver preparado para responder, você vai falhar na entrevista. Em vez de você ficar perdendo tempo, tem gente que faz um curso, faz outro curso, faz outro curso, faz outro curso e não estuda os tópicos de engenharia de software. Que tópicos seriam esses? Algoritmos e estrutura de dados. Mas aquele negócio de pilha, de fila, é uma parte. Mas isso a linguagem já tem. Eu sei que a linguagem já tem. Mas eles podem pedir para você implementar. E não é só isso. Árvores binárias, percorrer árvores, os modos de percorrer árvores, algoritmos de busca, né? Algoritmos de grafo. Tem vários tipos de algoritmos e tem os mais avançados, programação dinâmica, por exemplo, que você precisa conhecer, né? Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia, não só para arrumar emprego. Eu vou mostrar aqui um código que apareceu numa entrevista de emprego, tá? O código é esse que está aí na tela. Como vocês podem ver, é um código, né? Tá lá. A linguagem é JavaScript. Eu escolhi JavaScript justamente porque as pessoas que mais perguntam são as que estão estudando front-end, esse tipo de coisa. Aí o cara te pergunta assim: o que você acha desse algoritmo? O que você vai fazer?
Dá uma olhada, tenta ler o algoritmo. Você sabe o que ele está fazendo? Se você tivesse estudado engenharia de software, saberia. Só de você olhar ali, ele está trocando posições em um array. Com que objetivo? Ele está percorrendo um array. Para cada elemento, ele percorre o array inteiro, vê se algum elemento, se o elemento anterior é maior do que ele, aí ele troca de posição. Ah, tá, então ele está classificando um array, né? Está classificando. Esse é um algoritmo de bubble sort. Está classificando um array. Poderia ser essa uma das respostas. Aí o cara te pergunta assim, como você poderia melhorar esse algoritmo, essa implementação aí? Agora danou-se, né? O que você pode melhorar aí? Ele está funcionando? Você pergunta pro entrevistador e diz, não, está funcionando sim. A gente quer melhorar. O que você melhoraria? Tem gente que vai falar, coloca uns comentários. Tem gente que vai falar, não, porque tem clean code, a gente poderia separar isso numa classe, e os condicionais a gente podia usar polimorfismo, gerar classes diferentes. Puta que... Desculpa. Mas isso vai otimizar o algoritmo, a implementação? Não vai. O que você vai fazer nesse caso? Né? Difícil. Se a gente olhar bem, se você estudasse engenharia de computação, você teria estudado um tópico chamado complexidade de algoritmos ou análise de algoritmos. E você veria que tem 2 loops aninhados nesse código. Tá? A complexidade desse algoritmo média é o Big O notation, né? O de n ao quadrado, ou seja, para um vetor de tamanho n, ele vai executar o quadrado de vezes. O que significa isso? Significa que para 1000 elementos, uma rede de 1000 elementos, ele vai executar 1 milhão de operações. Ou seja, ele é um array de performance não tão boa assim. Tá? E o que isso impacta no seu dia a dia? Bom, a performance da sua aplicação. O usuário está lá querendo abrir o site demora um tempão para carregar, ele vai embora. É o churn. O cliente vai embora, sai do teu site porque é muito lento. Voltando aqui para mim agora, voltando para mim. Então, entenderam? Você só consegue fazer esse tipo de trabalho se você estiver entendendo um pouco de engenharia de computação. Se não tiver, você não vai conseguir. Tá? Agora eu vou mostrar um outro algoritmo para vocês agora. Agora, nesse momento, ó, preste atenção, outro algoritmo. Tá aqui. Aí o entrevistador te pergunta assim, qual é a relação desse algoritmo com o anterior? Ele está fazendo a mesma coisa? Já ficou mais difícil, né? Já ficou mais difícil, mas como ele faz um loop ali, ó, ele processa os elementos, né? Tem um while ali, ele tá processando os elementos. O que parece que ele está fazendo é classificar os elementos. Ele está fazendo uma classificação. Mas qual é a complexidade desse algoritmo? É o O de n ao quadrado? Não. Não tem loop dentro de loop aí. A complexidade desse algoritmo, média, é O de n log de n, a complexidade logarítmica. Eu vou mostrar uma outra figura aí para vocês que compara as duas, para vocês verem. Nessa comparação, você vê como a complexidade logarítmica tem uma performance muito melhor do que a complexidade quadrática. Por exemplo, para um vetor de 1000 elementos, ele vai fazer 10.000 operações, comparadas com 1 milhão de operações da implementação quadrática. Isso você só consegue entender e aplicar se você estudar engenharia de software. Se você não estudar, você não vai entender a complexidade de algoritmo. E isso
voltando aqui para mim agora. Isso é só uma parte, tá? Tem muito mais de engenharia de software que você precisa estudar. Então, fechando aqui o vídeo, só mostrei um pedacinho de engenharia de software que está faltando nesse seu cursinho aí que você fez, tá? Esse pedacinho vai fazer com que você deixe de ser um desenvolvedor eficiente e pode te prejudicar numa seleção de emprego. Então você tem que investir em estudar engenharia de software. Pode fazer uma faculdade, né? Existem cursos de curta duração também, tipo extensão universitária. Algumas universidades têm, vale muito a pena, antes de você sair para o mercado se lançando ao mundo aí, tá bom? Então, espero que isso tenha respondido as questões. Um grande abraço.